Deus, na presença de Deus, ainda que alguém queira tirar a coroa que Deus um dia te deu, não vai conseguir. Só você pode perder. Só você pode deixar ela cair. E quando Deus diz que não serve mais para você, porque Deus rejeitou a vida de Saul, a coroa ainda não havia caído da cabeça dele. Ele por algum tempo tentou segurar, mas quando Jesus tira, ainda que Saul tenha que segurar, se for necessário, Deus arranca os dedos, mas a coroa desce, ela desce. E enquanto eu estava sentada, Deus usando a vida do meu esposo, Deus falava comigo: fale tudo quanto eu mandar. E eu tenho que falar, quem me conhece sabe que eu falo, eu não tenho muito medo, não tenho muita restrição em falar o que Deus me mostra, nem o que Deus me fala, não tenho medo do que vai acontecer, das pessoas que vão dizer, do que vão pensar, se vão receber, se não vão, se vão aceitar, se não vão. Eu tenho medo de não falar aquilo que Deus me ordena. E enquanto Deus falava comigo, Deus dizia: tem Saul que hoje sai do trono. E quando Deus tira, não adianta você tentar lutar e ficar, porque Deus já levantou Davi para pôr no seu lugar. Não adianta você tentar fazer de conta para que a liderança ou até mesmo Deus ache que você está bem, porque Deus já te viu. E quando Deus vê, ninguém consegue esconder. Ezequiel capítulo de número 43, versículo de número 5. Eu quero agradecer aos irmãos também do Ministério Sarando Vidas que estão comigo nessa noite. Agradecer pela vida do meu esposo, pastor Alexandre, presidente desse Ministério Sarando Vidas, e que tem sido um fiel companheiro, que tem sido um ajudador na obra do Senhor na minha vida. Porque por muitas vezes na caminhada, às vezes pensamos que não vamos conseguir, achamos até que vamos parar, e mediante algumas situações e circunstâncias da nossa vida, a gente prefere até ficar quietinho. Mas sempre tem um motivador além do Espírito Santo, porque o maior incentivador e motivador da nossa vida e ministério é o Espírito de Deus. Depois dele sempre vai ter alguém que está do teu lado. E meu esposo tem sido esse motivador e esse incentivador. E eu te convido nessa noite a ser motivadora, motivador, incentivador e incentivadora do teu companheiro e da sua companheira. Porque o ministério não pode parar e a obra precisa ser feita. Ezequiel capítulo de número 43 nos diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto vai dizer: Deus volta ao templo. O homem me levou até um portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória de Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levou e me levantou e me levou ao pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, nessa oportunidade. Já te louvamos pelos feitos do Senhor até este momento, pelas coisas que o Senhor já fez no nosso meio, pelos teus filhos que o Senhor já usou para falar a nossa vida e ao nosso coração nessa noite. Mas, Pai, eu quero te pedir encarecidamente que continue falando aos nossos corações. Que ao abrir e fechar da minha boca, o teu Espírito Santo venha revelar a tua palavra, a sua igreja, para a glória de Deus Pai. Oh Deus, não te cales, mas fale, Pai, porque a tua igreja precisa ouvir. Nós precisamos entender a tua perfeita, boa e agradável vontade para a nossa vida. Por isso, Senhor, eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça, e que o teu Espírito
Espírito Santo se apodere das nossas vidas para revelar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a tua igreja. Em o nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos e já te agradecemos para a glória de Deus Pai. Amém. Meu esposo tinha me lembrado, hoje eu tinha esquecido que hoje à meia-noite termina o horário de verão. E já são 9h31. E a palavra que Deus pôs no meu coração, eu precisava pelo menos de 1h30. Como o horário de verão termina hoje, meia-noite, volta às 11, eu acho que dá pra gente segurar até 11 horas, não é? Eu tô brincando. Eu sei que Deus fala o tempo que Ele quer, mas eu vou tentar ser bem sucinta e diminuir e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida nessa noite. Eu vou tentar resumir no máximo, sem deixar de falar nada daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida, para que Deus possa bradar no nosso coração nessa noite. Esse texto de Ezequiel vem falando sobre uma visão. E o livro de Ezequiel todo é um livro profético. E todo o livro de Ezequiel, se você for observar, Deus sempre havia dado alguma visão para o profeta Ezequiel. E esse capítulo de número 43 vai continuar numa sequência de uma visão do Senhor, da parte de Deus, através do Espírito Santo, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. E enquanto Ezequiel orava, enquanto Ezequiel estava na presença de Deus, Deus sempre trazia a ele visões a respeito do que Deus tinha para fazer na vida e no meio do povo da nação de Israel. E hoje não é diferente. Enquanto nós oramos, enquanto nós fazemos a obra, enquanto nós buscamos, Deus sempre continua trazendo visões ao nosso meio, profecias na nossa vida, para marcar a nossa vida e a nossa história com algo futuro, às vezes próximo e às vezes bem distante daquilo que Deus quer falar, fazer na nossa vida e através da nossa vida e através do Espírito em nossa vida. Falar do texto de Ezequiel, que foi escolhido para essa festividade, não tem como deixar de falar de Ezequiel 37, porque esse texto vem falando sobre uma restauração. Esse texto vem falando da glória de Deus. E a glória de Deus, para ser manifesta, não tem como a glória ser manifesta se não houver uma restauração na nossa vida, que somos templo. Então, falar desse texto, eu não tenho como falar desse texto sem antes falar do capítulo de número 37 do livro de Ezequiel, que vai falar sobre a visão do vale de ossos secos. Eu quero que você acompanhe nessa noite o texto, porque eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Nós não sairemos daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos, mas eu creio que o Espírito de Deus, que é poderoso para revelar, para transformar, para levantar o caído, alegrar o coração triste e trazer bênçãos e vitórias e correção para a nossa vida, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite para falar ao nosso coração. Se você acredita nisso, continue glorificando a Deus. E o texto vai dizer em Ezequiel 37 que eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só Tu sabes se pode ou não. Versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Eu começo ministrando a palavra do Senhor, trazendo para as nossas vidas e trazendo para o nosso coração, que quando eu disse no início que Deus sempre usava
nesses contextos bíblicos, uma visão. Às vezes nós achamos que a visão é como se ela fosse um sonho, algo que às vezes está muito distante da nossa vida, algo que às vezes você sonha, parece ser tão bom, parece ser um sonho tão gostoso, algo que você projetava na sua vida, algo que você sempre quis que acontecesse, e aí quando você acorda, você olha e diz, foi apenas um sonho. Mas eu quero trazer para a tua vida nessa noite que a visão da parte de Deus, ela não é só um sonho, algo imaginário, algo distante, algo irreal, não. A visão de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso chamado, é algo muito real. Você pode até parecer que está acordando de um sonho, mas é um sonho que vai se tornar real, independente do tempo que ele levará. Pode passar um dia, um mês, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, mas aquilo que Deus te trouxe em visão vai acontecer. Por isso não pare, por isso não desista, por isso não fique cabisbaixo e nem se prostre mediante as dificuldades, porque essa visão, ela vem da parte de Deus, e tudo que vem da parte de Deus, ela não cai por terra, mas ela é concretizada para a glória de Deus Pai. E a primeira coisa que Deus, o próprio Deus, vem fazendo na vida de Ezequiel, é o que a Bíblia diz: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou. A primeira coisa que eu preciso entender é que existem situações na nossa vida que eu terei que passar por um vale. Ninguém está livre de ser levado para um vale. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que ele sente a presença poderosa de Deus sobre a vida dele. E essa presença poderosa traz até ele o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito de Deus chega, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o seu Espírito, o leva até esse vale e o coloca no meio do vale. Primeira coisa que eu e você precisamos é sentir essa presença gloriosa de Deus na nossa vida. Depois entender que não foi o problema, não foi seu marido, não foi sua esposa, não foram seus filhos, não foi a cadeia, não foi a droga, não foi o inimigo, não foi Satanás que te levou ao meio desse vale. Se você sentiu, se você sente a presença poderosa de Deus, é claro que é o teu Espírito, é o Espírito de Deus que vai te levar até esse vale. Ei, eu já quero te dizer que esse vale não é do diabo, que esse vale não foi o diabo que te colocou, que esse vale não foi por causa da droga. Ei, é a mão de Deus te levando no meio de um lugar, no meio de um problema, porque o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Ei, você pode sentir a presença poderosa, gloriosa de Deus chegando na tua vida e te dizendo: levanta, eu tenho algo contigo, eu tenho uma visão para te entregar. Mas a visão não é só para você ver e continuar deitado como um sonho. A visão não é para você ficar prostrado e parado. Essa visão que eu te mostro, eu te levanto e te levo no meio desse vale para vivenciar o que eu tenho contigo. Ei! Deus está te dizendo que foi Ele que te levou no meio desse vale. A mão de Deus te conduz no meio desse vale. E o interessante da palavra é que a Bíblia é bem clara em dizer que o Espírito de Deus vai e leva este homem, este profeta, e o coloca no meio do vale, no meio do problema. Às vezes você começa a entrar num vale e você acha que você precisa e que você quer ficar no canto do vale. No meio você tem uma visão mais ampla. É no meio do vale que você consegue enxergar toda a superfície.
É no meio do vale que você consegue avistar o que está ao teu redor. Porque se você ficar num canto, você deixa de ver algum ângulo da sua vida. É no meio do vale mesmo que Deus te quer. Não é no canto. Pastora, não dá mais. O problema, o vale, me fez desanimar. Eu preciso ficar só um pouquinho no canto. Eu preciso parar de louvar só um minuto. Eu preciso parar de evangelizar só por um instante. Eu preciso parar de ir para a consagração só por um mês. O vale é muito difícil. A situação é muito dolorosa. O problema está machucando. Eu preciso ficar no canto. Jesus te diz, sai do canto, porque eu te coloquei no meio do vale. Ei! Deus não tem negócio com um profeta covarde. Que vê a situação pegando fogo e fica de canto esperando para ver o que vai acontecer. Ei, você não está sobre mandinga. Não é a macumbeira que vai trazer o teu filho, o teu marido, a tua esposa, ou seja lá o que for de volta. Ei, não é o feitiço, não é o encanto, sabe por quê? Tem gente que vai na macumbeira, leva cueca, leva peça de roupa, leva calcinha, passa café não sei das quantas, e oferece rosa, oferece champanhe, toma banho de pipoca, e dá o dinheiro aqui, vai pra cachoeira, vai pra beirada da praia, vai pra encruzilhada, vai não sei pra onde. Ei, o mesmo diabo que você está pedindo para trazer de volta é o mesmo que leva embora de novo. Mas quando você está no meio do vale e que você profetiza, o Deus que prometeu que aqueles ossos que estavam mortos reviveriam, é o mesmo Deus que quando traz não sai mais, e que quando Ele coloca ninguém tira, e que quando Ele liberta ninguém pode de novo encarcerado. Ei, Deus é poderoso. Deus é lindo. E Deus faz questão de enfatizar em algumas outras traduções. A minha é uma Bíblia atualizada. Ela diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale. Em outras traduções, algumas outras traduções vão dizer: e Ele me levou e me deixou. Eu não sei se alguém tem uma tradução que vai dizer isso. Às vezes tem situações na nossa vida que é como se você entrasse num problema e parece que Deus te largou lá e foi embora. Existem vales na nossa vida, pastor, que às vezes nós estamos que sozinhos aparentemente. Você olha para a esquerda, você só vê osso. Você olha para a direita, sequíssimos. Você olha para frente, numerosos. Você olha para trás, impossível. Você olha ao redor, onde todos estão. Mas foi Deus que te levou para o vale. Foi o Espírito que te levou a esse vale. Ei, a Bíblia diz: se passares pelas águas, eu estarei contigo. E se passares pelo fogo, ele não queimará. Escute isso. Me dá licença, pastor. Se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se passarem pelo fogo, ele não põe no ombro do teu irmão. Se passares pelas águas, diga isso. Eu estarei. Tira a mão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. É mais ou menos assim. Deus diz assim: você está passando na água? Sente a minha mão te ajudando. Estou passando pelo fogo. Eu não estou mais com a minha mão, mas você pode sentir a minha presença te guardando, porque Ele não vai te queimar. Existem vales na sua vida que você vai sentir a mão de Deus te apoiando, mas existem vales que parece que a mão de Deus saiu, mas a presença do Espírito dele continua contigo e na tua vida.
Eu vejo Deus dizendo a ele: observa esse vale. Como é difícil a gente parar no meio do vale que nós estamos vivendo e realmente encarar o vale da forma que Deus quer que nós venhamos encarar. Quando o Espírito leva Ezequiel no meio do vale e que diz para ele: meu Espírito é que te levou, você pode observar, você sentiu a minha presença, mas olha esse vale. O que você vê? Deus está querendo que você encare o que você está vivendo de frente. Para de idealizar e fantasiar o que Deus não te mostrou. Encare esse vale da forma que tem que encarar, porque é Deus querendo te dar vitória. Ele diz: Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem imortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? O Espírito de Deus te coloca no meio desse vale e te faz enxergar. Obrigada, pastor. Ele quer que você abra bem o teu olho para enxergar exatamente a situação do seu vale. Ele quer que você encare esse vale direito, de frente, e que você consiga entender todas as possibilidades e as impossibilidades. Quando as possibilidades humanas acabam, é a hora que a impossibilidade entra. É a hora que Deus entra, porque para Deus nada é impossível. Tudo que eu podia eu já fiz. Esgotaram-se as minhas possibilidades. Que bom que isso aconteceu, porque é justamente nessa hora que Deus entra para tirar a impossibilidade e tornar possível tudo aquilo que você não tem domínio e controle para mudar na tua vida. A Bíblia quer ser bem clara com a minha e com a tua vida. Jesus precisava restaurar Israel, porque nos versículos, os capítulos depois, até chegar no capítulo de número 43, depois você vai ver Deus dando outra visão a Ezequiel a respeito da reforma do templo. Deus vem dizendo a ele como seria o templo, para que até chegasse nesse versículo de número 5, aonde diz que o templo estava cheio da glória de Deus. Israel precisava passar por um despertamento. Israel precisava passar por um avivamento. Eu já vi muitos pastores, muitos pregadores dizendo que é pregador avivalista. Você já viu algumas como é que chama quando eles fazem vinheta, não é vinheta, né? É um anúncio que eles fazem: vem aí, pastor fulano de tal, avivalista não sei da onde, o congresso não sei o que, e não sei o que, não sei o que lá. Eu aprendo que não existe pastor nenhum avivalista, porque avivar é da vida. Você tem poder de dar vida a alguém? Israel precisava ser avivado. E talvez aos nossos olhos seria impossível esse avivamento no meio de um vale cheio de ossos secos. Talvez você precise de um avivamento na sua casa, na sua família, no teu ministério, na sua igreja, no seu chamado, seja onde for, em que área for. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para o teu coração. Eu tenho algo a trazer para a tua vida da parte de Deus. Você pode até estar precisando de um avivamento, mas você veio no lugar certo, porque o único que pode dar vida a você nessa situação é Deus. Não corra para a direita, não corra para a esquerda, mas segura na mão de Deus, sente a glória dele.
lugar. E o Senhor diz para ele: será que esses ossos podem ter vida de novo? Ele foi bem realista. E ele responde: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele diz: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Eu vou repetir porque isso é muito lindo e importante. Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. E o Espírito diz a ele: então profetize. Profetize para esses ossos. Você está no meio do vale? Você está esperando quem vir profetizar para você? Você está esperando que profeta sair da onde para dizer para você? Você está esperando quem falar para você que vai dar certo, que vai errar, que vai voltar, que vai sair, que vai fechar, que a cadeia vai cair, ou que vai ser curado, ou que vai cair por terra, ou que Deus está aí? Ei, foi você que foi levado para o vale. O negócio é com você, é a sua intimidade com Deus, é um período seu e de Deus, é um momento seu e de Deus. Ei, profeta, é você que Deus está querendo usar para profetizar na tua própria vida, para esse vale ir embora e esses ossos tornarem a viver. Você está esperando o sul, você está esperando o norte, você está esperando o leste, está esperando da congregação tal, do pastor tal, de fulano de tal, está ligando para um, está ligando para outro, encontra com um na esquina e pergunta, fala e maldiz e acontece e faz e deixa de fazer. Ei, vai pro vale, segura na mão do Espírito e deixa ele te levar. E quando você estiver no meio do vale, é a hora de profetizar, é a hora de dizer para Deus: se o Senhor me trouxe alguma coisa, ou o Senhor tem para fazer, se o Senhor permitiu, se o teu Espírito me trouxe, é porque algo o Senhor vai fazer. O homem que perde tempo de nos levar a alguns lugares e não funcionar e não servir para nada. Pessoas comuns é que às vezes falam alguma coisa e não cumprem. Talvez você esteja no cantinho e não queira ir para o meio do vale, mas é aí mesmo no meio do vale que você vai profetizar, que você vai louvar, que você vai pregar, que você vai se levantar. É no meio desse vale que você vai ver o céu se abrindo e a glória de Deus descendo. É no meio desse vale que você vai ver que Deus ainda não te abandonou e que a promessa dele não cai por terra e que tudo que ele fala e que tudo que ele promete ele cumpre. Pessoas comuns é que falam e não cumprem. Ei, se você está segurando a mão de Deus, fique em paz. Glória a Deus. A mão de Deus tem te sustentado. A mão de Deus é que te guarda. A Bíblia diz: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei. Você está na mão de Deus, Ele não vai te lançar fora. A minha causa é perdida, vai para o vale. A minha causa não tem mais jeito, vai para o vale. Minha situação não dá mais, vai para o vale. Ah, não tem mais jeito para minha família, vai para o vale. Não tem mais jeito para o meu filho, vai para o vale. Pastora, eu sonhei, parece que hoje de manhã os meus sonhos caíram por terra. Não é mais sonho, é pesadelo, vai para o vale. Ah, a porta fechou, vai para o vale. A porta da cadeia abriu, vai para o vale. Segura na mão de Deus e vai para o vale. Ele tem algo tremendo e poderoso para realizar no vale na tua vida. Diga para
apreciar como o vale é realmente. Você precisa contemplar de todas as formas a situação que você está vivendo. Porque é no meio do vale que desacreditam. É no meio do vale que às vezes você olha e também não dá nada. Você precisa estar no meio do vale e ser conhecedor de tudo que está acontecendo na tua vida. Porque a hora que a promessa da restauração chegar para a tua vida, você vai poder dizer: eu sei onde era o vale, eu passei no vale, sabia como era o estado do vale, mas hoje eu sei da onde Deus me tirou e o que é que Deus fez na situação daquele vale. O vale é só para você dizer: eu sei o que Deus faz, eu sei o que Deus transforma, eu sei o que Deus tem poder de mudar e transformar na minha vida. Vai pro vale, não tenha medo não. É nesse vale que Deus vai te honrar. É nesse vale que a bênção de Deus vai chegar para a tua vida. É nessa hora que Deus está perto de você. É nessa hora que a mão de Deus te sustenta. É nessa hora que a mão de Deus te alcança. É nessa hora que você consegue profetizar e ver a palavra profética confrontando a realidade que você vive. Ei, profecia não é adivinhação não. Profecia não é alguém chegar em você, bater na tua mão e dizer o que você está vivendo ou o que você já viveu. Não, nada disso não. Porque isso o diabo também faz e conhece. Profetizar é você estar no meio da situação, olhar, mesmo vendo que não tem saída, achando que não dá mais jeito. É confrontar a realidade que você vive por aquilo que você confia, por aquilo que você acredita e dizer: a minha história não vai acabar assim. A circunstância diz que não, a história diz que não dá, o vale é de morte. Alguém às vezes chega e diz: vai dar certo, e às vezes não dá. Às vezes alguém chega e diz: pare de chorar, e você continua chorando. Mas Jesus tem um encontro com alguém. Quero abrir um parênteses, depois eu volto aqui. Jesus sai de um lugar poderoso onde Jesus estava operando milagres e ele tem um encontro na cidade de Naim com alguém. E havia uma porta na cidade, e aquela porta entravam e saíam as pessoas. E Jesus, quando chega à tarde na cidade de Naim, repita isso: Jesus chega à tarde. Jesus chega à tarde. Ele chega à tarde na cidade de Naim, porque ele percorre aproximadamente 33 quilômetros a pé. E quando Jesus chega, já era à tarde. Costume e tradição daquela época de que quando havia um cortejo fúnebre, as pessoas velavam o corpo e à tarde elas saíam para fora da cidade para enterrar o seu defunto. E naquele dia existia uma mulher, que a Bíblia não relata o seu nome, mas diz que era a viúva de Naim. E que ela tinha um filho, o seu único filho, que ela estava levando o seu filho naquele caixão. Imagina a situação de dificuldade daquela mulher por ser viúva. Naquela época a tradição diz que quando a mulher ficava viúva, os filhos é quem cuidava. E quando não existiam os filhos não tinham condições, eles eram levados escravos para pagar dívida e para serem sustentados. Aquela mulher não tinha um problema, ela tinha 3 problemas. Ela havia perdido o marido, havia perdido o filho e não sabia exatamente qual era a situação que ela iria enfrentar depois daquele enterro, quando ela voltasse para casa. Imagino eu que muitas pessoas passaram, como é de costume, quando você chega num velório, você diz: não chora, isso vai passar. Meus pêsames, eu sinto muito. Mas você não pode fazer nada, assim como eu também não posso fazer nada. A situação é ali, está ali, ela é real, ela é visível, ela é notória e ela é impossível de ser mudada. Mas Jesus tem um encontro com aquela mulher. E a tradição diz que naquela época, quando havia um velório, havia um enterro, pelo menos mesmo a família mais pobre, eles contratavam no mínimo 2 flautistas
e uma carpideira. Uma carpideira é a mulher que hoje a gente chama de... Você já ouviu alguém dizer que alguém que foi pago para poder chorar no enterro? Já ouviu isso? Eram as carpideiras. Elas eram pagas para chorar no velório e cantar uma marcha fúnebre. E Jesus, quando chega à porta da cidade de Naim, a tradição também dizia que duas coisas deveriam ser feitas. Quando um velório, um enterro, um cortejo fúnebre estava passando, as pessoas que estavam entrando pela cidade ou que estavam no meio da situação, elas tinham duas coisas que elas poderiam e tinham que fazer. Ou elas paravam e esperavam esse cortejo passar, ou elas entravam no meio do cortejo e choravam junto com a pessoa que era da família que estava levando o defunto para ser enterrado fora da cidade. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você já está à porta dessa cidade. A porta de levar o teu sonho, o teu projeto, a tua casa, o teu casamento, a tua família, os teus filhos para ser enterrado fora da cidade. Talvez você já tenha até pago, e às vezes você nem paga, mas já existem carpideiras e flautistas no meio do nosso sonho, no meio do nosso cortejo, já que já é de desgraça, já é de desespero, já é de morte, cantando. Aquelas mulheres, quando o flautista tocava, elas cantavam: ó rei, ó leão, ó valente. Elas estavam dizendo: ele lutou contra a morte, mas ele não foi vencedor, a morte o venceu. Aquelas mulheres diziam: ele tentou, mas ele não conseguiu. Talvez você esteja caminhando à porta dessa cidade, saindo para enterrar o teu sonho, o teu projeto, e existe alguém atrás de você nesse cortejo, cantando no teu ouvido: ela não vai conseguir, a história não vai ser mudada, não tem mais jeito, não tem mais solução, não volta mais, não vai mais, não abre mais, não fecha mais, não canta mais, não prega mais, não levanta mais, nunca mais vai ser o mesmo. Mas o que eles não sabiam, que aquele dia, aquela tarde, havia um encontro determinado e estabelecido por Deus. Jesus não chega tarde, mas ele chega à tarde. Nunca é tarde para Jesus chegar na tua vida e mudar a história que você está vivendo. Você pode até estar achando que já é tarde e o enterro vai acontecer, você já está perto da porta de saída, mas o que aquela multidão não esperava é que Jesus iria confrontar aquela multidão. Jesus chega com seus discípulos juntamente com uma multidão, e duas multidões se confrontam. Uma multidão vindo de sequências de milagre, e uma multidão que passou a noite chorando, velando e dizendo para aquela mulher: fique em paz, para de chorar. E quando aquela multidão se encontra, Jesus tinha que fazer duas coisas com a multidão, porque era tradição. O que ele tinha que fazer? Ou ele para e espera o cortejo passar, ou ele entra no meio do cortejo e chora. E chora. A tradição dizia isso. Mas Jesus não para e nem vai ficar chorando no meio da multidão. Ei, você está no meio do vale e as pessoas podem estar passando por você, passando, chegando, cantando a sua desgraça e indo embora, mas Jesus está chegando para a tua vida e para a tua história, e Ele não vai parar, Ele não vai ficar de braço cruzado, e Ele não vai entrar no meio desse velório e chorar. Jesus vai direto no teu problema, vai tocar naquele esquife e vai dizer: moço, levanta. Jesus hoje chega na tua vida à tarde e não tarde e toca no teu problema, e Ele diz a você: levanta em o nome de Jesus. Jesus está dizendo a você: nunca é tarde para viver aquilo que eu tenho para a sua vida. O que aquela multidão não esperava é que enquanto as carpideiras cantavam: ó rei, ó leão, ó valente, eles não imaginavam que o rei dos reis é que estava entrando por aquela porta. Eles não imaginavam que o valente, o herói, o que ressuscita, o que vence a morte, o que manda parar de chorar e você para de chorar, eles não sabiam que estava entrando por aquela porta. Ei, quando Jesus toca, Ele diz
sentar no banco e vão servir bem alguns só para morar no céu. Mas quem Deus tira da morte, não fica sentado de jeito nenhum. Se Deus te tirou da morte, por que você está sentado ainda aí? Deus te livrou da morte, você não está pregando por quê? Deus te tirou do caixão e você está parado ainda, moribundo, pensando no que vai acontecer e às vezes até dizendo, mas se não fizer eu não vou. Eu vou ficar no canto do vale mesmo, porque no meio eu não vou suportar. Ei, levanta no meio desse velório, senta, glorifica, depois levanta a cama e bebe, fica de pé e vai fazer o que Deus te mandou. Não sei se dá. O profeta disse, eu não sei, mas o Senhor sabe. Glória a Deus. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor sabe. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Não, eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. E qual foi a ordem que o profeta havia recebido? Ressuscita, osso seco, levanta, sejam numerosos como um grande exército. Ei, levanta, profeta, nessa noite, avista o teu vale do meio, veja o que Deus está fazendo na tua vida, coloca em pé e diga e profetiza segundo o que Deus estabeleceu para você. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Essa água é minha? Será que consegue uma aguinha gelada para mim, pastor? Por favor. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo? Que existem vales na nossa vida que não adianta profetizar o que a gente quer, não. Existem vales que você tem que profetizar segundo o que Deus estabeleceu. Sabe por que às vezes nós não estamos saindo do vale? Porque não estamos vendo o vale do meio, uma visão ampla do que Deus quer nos mostrar. E depois porque queremos profetizar conforme a nossa necessidade, dificuldade é aquilo que nos traz prazer. E às vezes o que traz prazer para nós não é a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que tem muito profeta correndo para tudo quanto é canto, chutando até tentar fazer gol, porque está tentando falar para o povo aquilo que ele acha que vai agradar o coração. Pode ser duro do jeito que for a profecia, irmão, fique em paz. O mesmo Deus que fala é o mesmo Deus que se encarrega de sarar aquilo que ele abriu. Eu profetizei segundo a ordem do Senhor. Às vezes Deus está falando para você uma coisa e você está querendo profetizar outra. Às vezes Deus está querendo nos livrar de um problema e nós queremos entrar no meio do problema. Às vezes Deus está destruindo e nós estamos querendo reconstruir. Às vezes Deus está tirando e nós estamos querendo trazer de volta. Às vezes Deus está trazendo de volta e nós estamos querendo levar fora. Profetiza segundo a ordem do Senhor. É uma palavra de restauração, uma palavra de promessa para o templo. Quem é o templo do Senhor? Eu e você. Você é o templo do Senhor. Quer ser cheio? Restaura o templo. Quer ver a glória de Deus? Seja conduzido pelo Espírito para o vale. Depois de tudo isso, Deus dá a visão. E o profeta começa, depois que ele profetiza sobre o vale, ele consegue ver o milagre de Deus acontecendo.
Depois Deus vai dar a ele uma profecia contra Gog. Gog é castigado. Se você for ver na tua Bíblia, for seguir na frente, até você chegar no capítulo de número 43, você depois vai ver a derrota de Gog, o sepultamento dele, um novo começo para Israel. Você vai ver a visão do futuro do templo, e lá Deus começa a mostrar. A visão não é algo distante da tua vida. A visão não é algo imaginário. É algo real, profético, verdadeiro e vital para as nossas vidas. Depois Deus vai dando a ordem do templo. Vai falar para ele que ele precisa fazer o portão leste, portão exterior, portão no norte. E Deus vai dando as ordens do como seria o portão no sul, o pátio interno, o pátio do lado de fora. E Deus vai falando sobre todos os cômodos, todos os departamentos desse templo. Jesus, quando nos leva para o vale, Ele está querendo reparar todos os cômodos do nosso templo espiritual. Jesus hoje quer restaurar o teu templo. E depois que o templo é restaurado, Deus traz mais uma visão, que é o texto que foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus para esse conclave espiritual. Depois que Deus restaura o templo, a Bíblia diz que Deus volta ao templo. Ei, esse vale é só para restaurar a tua vida, porque Deus está querendo voltar para a tua vida e te encher com o Espírito dele. Ei, Jesus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, e Ele quer encher a tua vida. E aí o capítulo 43 de número 5, versículo vai te dizer: então o Espírito de Deus me levantou, e me levantou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Ei, será que você pode ficar em pé nessa noite? Será que você pode nessa noite restaurar a tua vida, profetizar nesse vale e sentir a presença de Deus te enchendo, e você ver e profetizar que nunca mais esse vale será dessa forma na tua vida? Será que você pode ver a glória de Deus descendo sobre a tua vida? Ei, profeta do Senhor, você é o profeta da tua vida nessa noite, tá? Existem vales na nossa vida que Deus não quer que ninguém entre, porque é particularidade sua e de Deus. Existem situações pessoais e particulares nossas e de Deus. E às vezes, se você chamar alguém para entrar, ao invés de abençoar, você vai ser amaldiçoado. E às vezes, ao invés